Seja muito bem-vinda ao canal Pílulas da Prosperidade. Aqui é onde eu estudo por você, traduzo os livros que transformaram a minha vida e te entrego o que realmente importa. Sem enrolação, sem linguagem complicada, de um jeito leve e direto, para você ouvir enquanto faz as suas coisas e aos poucos ir reprogramando a sua mente para prosperar. Porque eu acredito que crescer não precisa ser difícil, precisa ser consciente. Você não pode mudar aquilo que nem sabe que existe dentro de você. E é por isso que tanta gente se esforça, faz curso, trabalha mais, mas continua preso ou presa no mesmo padrão financeiro, inconsciente, repetindo os velhos programas. No primeiro episódio, a gente falou sobre um modelo de dinheiro. O que seria esse modelo? Um modelo mental. Esse termostato interno que regula o quanto você ganha, o quanto você gasta e até mesmo o quanto você se permite prosperar. Mas a pergunta é a seguinte: como mudar esse modelo? E é exatamente isso sobre o que nós vamos aprender hoje, sobre os 4 elementos da mudança. O primeiro passo para qualquer mudança é a conscientização. Você não pode transformar algo cuja existência você ignora. Então, a primeira coisa é ver aquilo que estava invisível, é começar a observar o que você ouviu sobre dinheiro, sobre riqueza, ainda quando você era criança. Por exemplo, dinheiro não traz felicidade, rico não vai para o céu, dinheiro é sujo. Quem tem muito faz alguma coisa de errado. A gente tem o suficiente, mais do que isso é cobiça. Essas frases, a primeiro momento, podem parecer inofensivas, mas elas foram entrando como comandos diretos do seu sistema mental. O exercício que o autor propõe no livro, Os Segredos da Mente Milionária, é escrever todas essas frases e colocar em um papel. Lembra de tudo aquilo que você ouviu sobre pessoas ricas, sobre dinheiro na tua infância, como é que era, como é que seus pais se sentiam ao receber dinheiro, como é que era o clima na casa quando tinha que pagar as contas. Ficava tenso, era pesado, havia conflitos, brigas, gritos. Anote isso e coloque num papel. Esse exercício ele parece pequeno, mas ele abre uma clareira na nossa mente. É o momento em que você começa a enxergar o que antes era automático. Por que todas essas informações são importantes? Por que é importante eu trazer para a luz da consciência essas frases que eu ouvi? Você já deve ter ouvido uma expressão, um macaco de imitação. Nós, seres humanos, não ficamos muito atrás. Quando crianças, aprendemos praticamente tudo a partir do exemplo que nos dão. Embora a maioria odeie admitir o que eu vou dizer, há uma boa dose de verdade no velho ditado de que a fruta não cai longe do pé. Então, depois que você escrever, eu quero que você se pergunte como essas frases têm afetado a minha vida financeira hoje. Faça uma reflexão profunda sobre isso. O segundo elemento para a gente realizar uma mudança é o entendimento. Depois que você enxergar o que está aí dentro, você vai precisar entender de onde ele veio. O seu modelo de dinheiro não nasceu com você, ele foi aprendido. A maioria das nossas crenças sobre dinheiro não veio da nossa experiência, mas veio da nossa mãe, do nosso pai, dos adultos nos quais a gente observava. Você absorveu a relação deles com o dinheiro, a escassez, as brigas, o apego, o silêncio. E o mais curioso é que quando não entendemos isso, a gente tende a repetir a mesma história, sem perceber. Muda o cenário, muda o tempo, mas o roteiro é exatamente o mesmo. Então eu quero que você pare por um instante e se pergunte: a minha forma de lidar com o dinheiro é parecida com a de quem me criou? Talvez você viva economizando, talvez você viva sentindo culpa por gastar, ou talvez você gaste tudo que ganha para provar que venceu. E é aí que começa a entender o porquê às vezes o seu comportamento financeiro não faz sentido lógico, mas tem sentido emocional. Você não está sendo irracional, você está sendo programado. O terceiro elemento da mudança é a dissociação. E esse é um dos mais libertadores de todos. É quando você entende que esse modo de pensar não é você.
É apenas algo que você aprendeu a repetir. O livro traz um exemplo que eu amo e que explica tudo. Uma mulher sempre cortava as pontas do pernil antes de colocar no forno. E um dia seu marido perguntou por que ela fazia isso e ela respondeu: porque minha mãe fazia assim. Logo naquela mesma noite, a mãe ia jantar na casa deles. Então eles resolveram perguntar para a mãe dela por que ela cortava. E ela falou: porque minha mãe me ensinou assim. Até que então eles decidiram ligar para a avó deles e perguntar: por que a senhora corta as duas pontas do pernil para assar? E ela falou: porque minha panela era pequena. É assim que a maioria de nós vive, repetindo hábitos, crenças, comportamentos sem nunca questionar a origem. A dissociação é um instante em que você se dá conta disso e decide, ok, isso pode até ter feito sentido lá atrás, mas hoje eu escolho algo novo, eu escolho agir diferente. É um momento em que o velho programa deixa de comandar e você passa a comandar o próprio sistema. Além da programação verbal, o livro fala da segunda influência, que são os exemplos. Desde criança nós aprendemos por observação. Se você cresceu vendo seus pais brigarem por dinheiro, seu inconsciente associou dinheiro a conflito. Se cresceu vendo a sua mãe se preocupar com as contas, associou prosperidade a preocupação. E se você viu sendo rejeitado por ser rico, seu sistema aprendeu que crescer pode significar perder amor. Por isso, muitas vezes as pessoas querem prosperar, mas inconscientemente têm medo de se distanciar de quem ama, porque acredita que o dinheiro vai me afastar das pessoas, vai me afastar da minha fé e etc. Quarto elemento de mudança do modelo mental é o recondicionamento. É quando você começa a substituir as crenças antigas por novas verdades. Para isso, é preciso uma decisão firme. Eu não vou mais pensar, falar e agir como quem vive na escassez. Aqui começa o verdadeiro trabalho de reprogramação mental. Porque o dinheiro não muda quando você muda o salário. O dinheiro muda quando você muda a vibração que o cria. E isso exige prática, repetição e muita consistência. O autor diz que nós somos como um termostato financeiro. Se o seu está ajustado para 3, 5, 10 mil reais por mês, você pode até aumentar temporariamente, mas vai acabar se sabotando para voltar para o mesmo ponto em que a mente considera seguro. Então, o recondicionamento é o processo de girar esse botão interno e elevar o nível daquilo que você acredita merecer. Nesse ponto, o recondicionamento, além dos exercícios de reprogramação mental, como é que eu faço, Paloma? Como é que eu reprogramo a minha mente? Do lado de todas essas fraseologias que você ouviu lá na infância, que ficam rodando aí dentro do teu sistema de forma negativa, você vai transferir ela para o positivo. E a partir disso você vai começar a repetir todos os dias, em voz alta, para usar os teus sentidos a teu favor, né? O teu ouvido, a tua visão, a tua fala, para internalizar isso, para que a tua mente consiga acreditar nessa nova crença, nessa nova verdade que você está impondo para você. Além de repetição, não é só repetir frases bonitas, é você sentir aquilo, é você se expor àquilo. Então, quanto mais provas eu gerar para minha mente através das experiências, mais eu consigo treinar o meu servo-mecanismo para trabalhar a meu favor, para agir de acordo com aquela nova crença. E aí, obviamente, entre os exercícios de autossugestões que a gente pode fazer ao dormir, ao acordar, né, para a gente acessar o nosso subconsciente, existe, obviamente, outras estratégias que eu ensino, tanto dentro do Upload Mental, como para quem me acompanha nas redes sociais de forma gratuita, que a gente pode estar fazendo esse recondicionamento, né, essa reprogramação. A terceira influência são as experiências marcantes. Talvez você já tenha vivido alguma situação com dinheiro que te marcou. Talvez você perdeu um grande negócio, uma grande oportunidade, alguém te enganou, ou até mesmo você pode ser alguém que se sentiu humilhado por causa do dinheiro.
Essas experiências criam uma emoção tão forte que viram arquivos vivos dentro da sua mente. E toda vez que algo parecido acontece, o corpo reage como se fosse a mesma dor. É o inconsciente tentando te proteger, mas na prática ele só está tentando te manter preso no mesmo padrão. O autor termina esse capítulo com uma das frases mais importantes do livro. A sua razão ou motivação para enriquecer é crucial. Se ela possuir uma raiz negativa, como medo, raiva ou a necessidade de provar algo, o dinheiro nunca vai te trazer felicidade. Porque quando o motivo é o medo, o dinheiro vira remédio para a insegurança. Quando o motivo é a raiva, ele vira uma arma para provar algo para alguém. Mas quando o motivo é a consciência, ele se torna uma ferramenta de expansão. Então a pergunta é: por que você quer prosperar? O que te motiva a fazer isso? Para fugir da dor ou para viver o seu potencial? Te deixo essa pergunta para você refletir sobre e de fato encontrar a razão e a motivação do porquê você pretende enriquecer. Isso vão ser princípios que vão te guiar. Eu gostaria de finalizar esse episódio com um princípio de riqueza que tem no livro. A única maneira de mudar permanentemente a temperatura do ar-condicionado é zerar o termostato. De modo análogo, a única maneira de modificar permanentemente o seu nível de sucesso financeiro é zerar o seu termostato financeiro, também conhecido como modelo de dinheiro.